Atenção espectadores. Dentro de 5 segundos, Boletim Brasil. Tentativa de assalto no Rio de Janeiro termina com 2 pessoas mortas. Polícia encontra ossada de advogada que desapareceu há quase 2 anos no Rio Grande do Sul. Piloto de 9 anos morre após sofrer acidente em competição no autódromo de Interlagos. 2 terremotos atingem a cidade do interior de Minas Gerais em 11 minutos. O presidente Lula diz que pode concorrer à reeleição em 2026. No esporte, Brasil vence a Holanda de virada na Liga das Nações masculina de vôlei. Árbitro justifica na súmula a expulsão polêmica do atacante Hulk no jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Boston Celtics supera Dallas em casa e conquista o título da NBA. O Boletim Brasil começa agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que pode concorrer à reeleição para a presidência da República em 2026 para evitar que trogloditas voltem a governar. Lula fez essa afirmação em entrevista que concedeu à rádio CBN na manhã desta terça-feira. Contudo, o petista afirmou que há muita gente boa para se candidatar no próximo pleito e que buscar a reeleição não é a primeira hipótese. Na entrevista, Lula evitou falar o nome do antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Se for necessário ser candidato, para evitar que os trogloditas que governarem esse país voltem a governar, pode ficar certo que os meus 80 anos virará em 40 e eu poderei ser candidato. Ele afirmou que, se necessário, irá se candidatar nas próximas eleições para impedir o retorno de um fascista ao poder. Mas não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista. Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um negacionista, como nós já tivemos. As declarações de Lula apresentam uma contradição em relação ao seu próprio discurso na campanha eleitoral nas eleições de 2022, quando o petista disse que não tentaria a reeleição caso derrotasse Bolsonaro. Eu não vou ser um presidente da República que está pensando na sua reeleição. Eu não vou ser um presidente, eu vou ser um presidente que vou estar pensando em governar esse país 4 anos e deixá-lo tinindo. 2 pessoas morreram em uma tentativa de assalto na linha amarela no Rio de Janeiro. 2 pessoas morreram baleadas em uma tentativa de assalto na saída 6 da linha amarela, em Higienópolis, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira. As vítimas são Débora Vilas Boas da Silva, de 27 anos, e José Carlos Miranda, de 64 anos. Um suspeito também foi atingido. Eles ficaram na linha de tiro depois que PMs foram impedir um roubo a uma moto onde estava um casal de amigos. Eles contaram que foram rendidos por pelo menos 4 bandidos. Um dos ladrões portava um fuzil. Os ocupantes da moto nada sofreram, mas os disparos atingiram Débora, que estava em um ponto de ônibus, e José Carlos, embarcado num coletivo da linha Recreio Central. A janela traseira do veículo ficou destruída. Débora tinha recentemente celebrado os 7 meses da filha. Um dos assaltantes, Alexandro de Andrade Venâncio, de 24 anos, foi baleado e internado sob custódia. Os outros 3 conseguiram fugir. A polícia do Rio Grande do Sul encontrou a ossada da advogada que estava desaparecida há quase 2 anos. A Alessandra de la Torre desapareceu após sair para caminhar em São Leopoldo no dia 16 de julho de 2022. Com a localização da ossada, o inquérito do desaparecimento foi encerrado e um novo inquérito será instaurado para apurar as circunstâncias da morte, segundo a Polícia Civil. Não há indicativos de que tenha ocorrido crime, ainda de acordo com a Polícia Civil. Você vai ver a seguir: piloto de 9 anos morre após sofrer acidente em competição no autódromo de Interlagos. Após a expulsão polêmica, árbitro do jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras relata o que aconteceu na súmula e cita ameaça de dirigente. Boston Celtics vence pela 18ª vez a NBA. E a vitória de virada da seleção de vôlei na Liga das Nações. Toda segunda, quarta e sexta você fica muito bem informado aqui no Fala Mais Online.
Eu, Alan Henrique, trago as principais notícias que envolvem o mundo do rádio, da TV e da comunicação. Tudo isso com muita credibilidade, bastante opinião e com a sua participação. Não perca, é toda segunda, quarta e sexta, a partir das 8 da noite, ao vivo. Acesse nosso site, se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. A edição tem a missão de levar para você os principais erros da TV e da internet. Tudo isso é só aqui no A Edição. Todo sábado às 8 da noite. Não perca A Edição. Só aqui no canal João Victor Liberato Oficial. Um piloto de 9 anos morreu em uma competição no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Um piloto argentino de 9 anos morreu após sofrer um acidente durante uma competição de moto velocidade no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Lorenzo Somaschini estava internado desde a última sexta-feira e morreu na noite de ontem. Lorenzo era um dos participantes do Superbike Brasil, que é um dos principais campeonatos de moto velocidade do mundo. O piloto participava da competição em uma categoria voltada para crianças e adolescentes de 8 a 18 anos com motocicletas de 160 cilindradas. Segundo a organização do evento, Lorenzo sofreu um acidente durante o primeiro treino livre do autódromo na sexta-feira. O jornal argentino El Clarín afirmou que o piloto bateu a cabeça após a queda. Por meio de nota, a Superbike Brasil disse que está prestando assistência à família do piloto desde o dia do acidente. A imprensa argentina definiu Lorenzo como um prodígio do motociclismo argentino. Além disso, o piloto sonhava em chegar ao MotoGP e se tornar campeão mundial. 2 terremotos, um de magnitude 4,1 e outro de 3,3, foram registrados na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira, segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. O abalo mais forte foi registrado às 10h08 da manhã e o segundo às 10h19. A Defesa Civil apenas registrou uma ocorrência causada pelo terremoto. Uma casa apresentou a rachadura após o tremor. Segundo a prefeitura da cidade, ninguém ficou ferido. O Boston Celtics superou o Dallas Mavericks por 106-86 na noite de ontem e conquistou a 18ª NBA. Antes da partida começar, o Dallas chegou com 3 derrotas e 1 vitória nos 4 primeiros jogos da final. Para manter um sonho vivo, os visitantes precisaram ganhar, mas os Celtics mostraram todo o favoritismo na quadra. Com a conquista, a equipe ultrapassou Los Angeles Lakers em número de títulos. Jason Tatum foi o cestinha da partida com 31 pontos, 11 assistências e 8 rebotes, enquanto Jaylen Brown foi coroado como o jogador mais valioso das finais. A seleção masculina de vôlei venceu a Holanda de virada por 3-1. A seleção holandesa venceu o primeiro set por 24-26. O Brasil virou com parciais de 25-23, 31-29 e 25-20. O jogador holandês Nimi foi o maior pontuador da partida, com 38 pontos. Darlan foi o destaque brasileiro com 26 pontos. Com o resultado, o Brasil chegou a 6 vitórias em 9 jogos na Liga das Nações e continua na zona de classificação para a fase final. A seleção brasileira volta às quadras de Manila na próxima quinta, às 8 da manhã, pelo horário de Brasília, para enfrentar os Estados Unidos. O árbitro que apitou o jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras ontem pela Série A do Brasileirão justificou na súmula a polêmica expulsão do atacante Hulk e citou a ameaça do dirigente do time mineiro. A goleada do Palmeiras contra o Atlético Mineiro por 4-0 pelo Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira ficou marcada por muita confusão em campo. O clima esquentou aos 30 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Hulk tomou 2 cartões amarelos na mesma jogada por reclamação e foi expulso. Na súmula, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima explicou a decisão e afirmou que foi xingado pelo jogador do Atlético Mineiro. Na sequência, ele explicou o cartão vermelho e disse que expulsou o jogador porque ele desaprovou as decisões da arbitragem e confrontou o árbitro cara a cara e, segundo o juiz, de maneira desrespeitosa. O árbitro ainda relatou ofensas de Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, nos vestiários da Arena MRV, relatando na súmula que o presidente proferiu palavras de forma ostensiva, grosseira e abusiva, sendo necessário a intervenção do policiamento.
Por fim, o juiz citou vários copos, objetos e cusparadas que foram arremessados à torcida do Atlético próximo ao túnel do campo de jogo. E assim nós encerramos essa edição do Boletim Brasil de hoje. Deixe seu gostei e se inscreva no canal e nos siga no Instagram. Para você uma ótima noite.